Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula de direito tributário na Constituição. É o único curso onde nós batemos artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, a linha por a linha da Constituição Federal. Professor, por que esse estudo é importante? Porque esse estudo, a Constituição, é a nossa principal fonte do direito direito tributário. E, claro, aqui você está estudando duas disciplinas ao mesmo tempo. O direito constitucional e o direito tributário. Então vem comigo, agora, pessoal, agora chegou a hora do artigo 156. O que trata o artigo 156? Trata dos impostos dos municípios. Como é sabido por todos, nós temos 3 impostos municipais: o IPTU, o ITBI e o ISS. É isso mesmo, né? Então vem comigo aqui, ó. IPTU, vamos lá, vamos ver tudo esse cara aqui. Propriedade predial e territorial urbana, IPTU. É o imposto sobre a propriedade, o imposto sobre o patrimônio, o imposto progressivo, o imposto municipal, IPTU, importantíssimo na política da gestão aí, né? Da gestão da política urbana dos municípios. Segundo imposto, ITBI. O ITBI, ok? Transmissão intervivos. Por quê? Causa morte ser estadual, né? O que? Herança, né? A qualquer título por ato oneroso. Atenção, olha, ato oneroso. Tem que ter o quê? Tem que ter recurso, dinheiro, né? Compra e venda, né? Porque se for ato gratuito, é uma doação. Se é um ato gratuito, é incidência de quem? Do ITCMD. Tá? E aqui, intervivos, né? Se for causa-mortes, vai ser o ITCMD. Vamos lá, ato oneroso de bens imóveis, olha, imóveis, por natureza ou ascensão física, de direitos reais sobre os imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Ok, ITBI. Né? 2, 3, o principal, o ISS-QN, né? O principal imposto municipal, serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definido em lei complementar. Ou seja, né, não compreendidos na base do ICMS, que é o imposto estadual. Né? Definidos em lei complementar. Que lei que é essa, professor? Lei complementar 116 de 2003. Bingo! Tá aí, professor. Ok. Vamos lá, por regra. Vamos lá, regra, para fixar o conteúdo. Quais são os impostos municipais? 3. IPTU, ITBI e o ISS. Vamos tratar um a um, como a Constituição. Primeiro, IPTU. Bacana, tá? Sem prejuízo da progressividade no tempo que se refere ao artigo 182, parágrafo 4º do inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá ser. Ok. Então é o seguinte, né? Então nós temos uma progressividade, né? O IPTU, eu digo para vocês que é o imposto mais progressivo que nós temos na estrutura tributária do país. Tá? É o IPTU. Então, o IPTU é o imposto progressivo. Professor, o que diz ali no começo? Né? Sem prejuízo da progressividade. Eu trouxe aqui só para vocês. O artigo 182, tá? Ele trata lá da política urbana. Ou seja, o município ele é responsável. Tá? O município ele é responsável por quê, professor? Ele é responsável pelo desenvolvimento urbano das cidades. E aqui acontece, cara, construção civil. Se você tem várias áreas que estão abandonadas, lógico que a Constituição Federal garante o direito de propriedade. Então, o que acontece? O município ele quer se desenvolver. O município ele irá se desenvolver. O município irá fomentar. Né? Então, ele quer o quê? Ele quer as construções. Então, o que acontece aqui? Parágrafo 4º. É facultado o poder público municipal, beleza, poder público municipal, as prefeituras, mediante lei específica por área incluída no plano diretor, exigir
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, ó, não edificado, o que serve isso aqui, ó? Para terrenos, né? Terrenos, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento sob pena de sucessivamente de. Então é o seguinte, ó, aqui, ó, imposto sobre a propriedade territorial progressivo no tempo, né? Então isso aqui é uma progressividade que faz parte da política urbana do município. Então o município irá notificar, né, o dono daquela propriedade, né, para que no prazo ele tome providência de parcelamento do solo ou de edificação, cuide do seu lote. Isso é importante, sim. Então a progressividade, né? Ou seja, atenção, né? Atenção, né? O IPTU, IPTU, com base no artigo 184, 4, inciso 2, né? E parágrafo primeiro 2, ele é um imposto, atenção, extra fiscal. O que é o imposto caráter fiscal? Fiscal é arrecadatório, né? Extra fiscal porque tem outros objetivos. Tá? Então, outros objetivos. Então, o imposto é um imposto extra fiscal. Isso aqui é chamado de extra fiscalidade do IPTU. Por isso que ele é progressivo. Bacana? Fechou, né? Então, vamos lá. Item 1. Ele é ser progressivo. Tá? Progressivo é diferente de regressivo. A progressividade em razão poderá ser. Ó, poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. Exatamente, né? Então nós temos uma tabela do IPTU. Né? Quanto maior o valor venal, maior a tabela de percentuais aí inerentes, né? Inclusive o seguinte, né? A progressividade do IPTU, né? Ó, só para você ter uma ideia aqui, tá? Aqui é para aprender. Vou dar o exemplo do meu município Cuiabá. Tá? Cuiabá tem praticamente duas alíquotas, né? Para terrenos e para edificações. Tá? Terrenos, uma alíquota base de 4% sobre o valor do desculpa, né? De terrenos, né? Aqui, ó. 4%, edificações 0,4%. Então aqui eu tenho que eu não sei se é meio ou meio por cento, né? Alguma coisa assim, tá? Então aqui você percebe muito bem a progressividade, né? Ó, o artigo 182, parágrafo 4. Terreno baldio, 4% de alíquota do valor venal do negócio. E aí, professor? Você tem aqui o 0,4 para imóveis edificados, não subutilizados. Então isso aqui é um exemplo claro do quê? Da progressividade do IPTU em relação à sua função, né? O desenvolvimento, né? Ok. Ó, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Extra fiscalidade, né? Exatamente, ó. Ó, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Beleza, né? Ó. Ter base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, ou seja, atualizada por decreto, o Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal, incluído, né? Olha que interessante, né? A base de cálculo, né? O que acontece aqui? A base de cálculo é o aspecto quantitativo, né? O aspecto quantitativo do fato gerador, a base de cálculo. Então, a base de cálculo, né? O que acontece? A base de cálculo do IPTU, ele está o quê? A base de cálculo, né? Chama-se valor venal. Ó, valor venal. Tá? E o valor venal é calculado na planta genérica do município, né? O valor do município. Então, este valor venal não necessita de lei. Então, se você tiver uma lei municipal autorizando o Poder Executivo anualmente, né, atualizar
Esse atualizar aqui significa a inflação, né? A inflação imobiliária, a base de cálculo ele pode fazer. Mas tem que ter o quê? Uma lei municipal. E aí, professor, esse cara aqui exatamente já foi cobrado várias vezes em prova de concurso, tá? E vai continuar sendo, é muito importante, né? Então, esse aqui é o quê? O IPTU. Esse aqui é o IPTU. Bacana, professor. Vamos lá, exercício, vem comigo aqui. Cefaz Rio de Janeiro, Sebrasp 2025, cargo de auditor. De acordo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o IPTU a ser cobrado, a Constituição do Estado, né, do Rio de Janeiro, o IPTU a ser cobrado pelos municípios situados no referido Estado. Ok, né? Não poderá ser regressivo? Errado. Né? Ele será regressivo. Não poderá ser, não poderá ser progressivo? Errado. Ele poderá. Não poderá ser progressivo? Errado. Poderá ser progressivo nos termos da legislação municipal? Exatamente. Ó. Ele fez uma simetria com o texto constitucional. Ó. Deverá ser progressivo? Não, ele poderá ser progressivo. Ó, né? Mas ele é considerado, sim, um imposto o quê? Progressivo. Ele, o ITR, o ITBI, tá? São impostos progressivos. Né? Então, gabarito, letra C. Vamos lá, mais um exercício sobre IPTU, né? Aí, Itapemirim, Espírito Santo, Sebrasp 2024, cargo de auditor. A seletividade na cobrança do IPTU, considerada a diferenciação das alíquotas para imóveis edificados e não edificados, somente é possível após a alteração promovida por meio de emenda constitucional, que, legitimando a progressividade, permitiu a graduação de alíquotas, né? Professor, e aí? Qual que é o erro aí? Que não trata da seletividade. A seletividade é quem? É o imposto seletivo, é o IPVA. O IPVA é o imposto seletivo. O IPVA é o imposto seletivo, né? O IPVA é o imposto seletivo e o ICMS poderá ser também um imposto seletivo. O erro daqui foi o quê? A palavra seletividade. Qual que é a palavra correta? Progressividade. Então está errada a questão, né? Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Em 2022, nós tivemos aqui uma emenda, a emenda 116, que alterou, que incluiu mais um parágrafo diz respeito ao IPTU. Tá? E isso aqui é o seguinte, mas trouxe uma imunidade. Ó. Parágrafo 1º, 1A. Né? Primeiro A. O que acontece? Uma alteração na Constituição provocado pela emenda 116 de 2022. Professor, por que essa alteração? Essa aqui era uma discussão que existia. Professor, aí a imunidade que nós temos sobre o patrimônio, né? Tá? O patrimônio das entidades religiosas. Sim, claro, né? Tá ali. Professor, o que acontece? Acontece que nós temos milhares de templos no Brasil que eles são locados. Esse prédio que está locado, cara, a propriedade não é da entidade religiosa. Deve pagar a contribuição, o imposto, né? E aí muitos entendiam que sim, outros que não. Chegou o Constituinte e resolveu. Olha só, né? O imposto previsto no inciso 1 do caput desse artigo, ou seja, IPTU, não incide sobre templos de qualquer culto. Ok, né? Ainda que as entidades abrangidas pela imunidade que trata a linha B do inciso 6º do artigo 150, né? O que é isso aqui? Isso aqui é a imunidade religiosa dessa Constituição, vírgula, né? Sejam apenas locatárias de bens imóveis. Não incide sobre, né? Seja apenas, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui um contrato, olha aí, ó, contrato, tá? De locação. Ok? Aí você tem duas partes. Você tem um locador e você tem um locatário. Quem que é o locatário? O locador é o proprietário do imóvel. E o locatário, professor? O locatário é o inquilino. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, estou aqui para fazer um convite muito especial.
por apenas R$ 89,90. Eu vou repetir, R$ 89,90 você vai ter um curso completo do Direito Tributário na Constituição Federal de 1988, inclusive, né, com as alterações da nossa grande reforma tributária pela emenda, produzida pela emenda 132 de 2023. Professor, o que vai ter nesse curso? Cara, muitos exercícios, artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, aprofundamento teórico, 2 artigos, atenção, 145 da Constituição Federal até o artigo 162. Professor, tem garantia? Sim. Cara, pode ter certeza, você vai adorar esse curso. É um curso espetacular para quem faz concurso de carreira fiscal ou até mesmo carreira jurídica. São aulas que, particularmente, né, eu sou professor dessas aulas, mas sabe quando você faz aquele curso, fala, é o curso, esse é o curso. Por apenas R$ 89,90 você vai ter todos os artigos, do artigo 145 até o artigo 162 da Constituição Federal, sem enrolação, com propriedade, com uma didática, cara, sem precedentes. Tá? Professor, prazo de acesso, 2 anos. Por 2 anos, 89 não. Professor, se tiver aula nova, você vai receber essa aula a custo zero, porque essa aqui é uma oportunidade única. Detalhe, ó, em breve nós teremos aí o nosso curso do CTN, nessa mesma tocada aqui. Tudo bem? Valeu, espero vocês. Tchau, tchau.